Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Nós temos uma sazonalidade muito grande de doenças, sendo características de cada uma das estações. Por exemplo, no verão há uma predominância de desidratação, de diarreia. A gente tem também no verão, né, as pessoas saem de férias, vão para outros lugares, logo depois vem o carnaval, então a gente tem aglomerações. Nesses momentos, aí são mais as doenças virais relacionadas à água, relacionadas a contato próximo e as doenças bacterianas de contaminação alimentar também. Por causa da temperatura, por problemas de falta de ingesta adequada de líquidos, por contaminação dos alimentos, que fazem com que haja uma predominância dessas doenças mais do tipo gastrointestinal. A gente tem alguns ganhos em relação à dengue, né? Que é as campanhas de divulgação, né? A dengue é um exemplo de necessidade de parceria, né? Existem ações que são do governo, existem ações que são da população, existem ações que são das sociedades médicas, da comunidade médica, no sentido de controlar a dengue, porque a gente não tem remédio e a gente ainda não tem uma vacina disponível eficaz. Então, essas ações são dos 3 setores da população, tanto do setor da população, como da comunidade médica, como do setor do governo. E a gente tem um balanço aí. E claro que tem o papel do vírus, né? Porque, na verdade, a gente tem 4 subtipos de dengue, mas a gente tem, o vírus da dengue está evoluindo. Então, a gente tem possibilidade de ter novos rearranjos aí e outras situações de dengue. Então, assim, vai demorar muito para a gente poder lidar com a dengue como lidou com outras doenças virais de forma definitiva. Então, esse balanço na atitude médica de diagnóstico precoce, de evitar complicação, programas do governo de melhoria das condições, de orientação da população e de checagem, e da própria população de aderência a essas orientações, é desse balanço e da taxa de ataque de um vírus novo é que resulta o que a gente vê nas epidemias. A primavera se caracteriza pela grande polinização dos vegetais, das árvores. As doenças alérgicas, elas são predominantes nessa fase pela elevada quantidade de pólen no ar, né? Então nós temos aí as rinites, nós temos aí as dermatoses. O outono e o inverno se caracterizam pelas baixas temperaturas, onde há uma predominância exatamente dos estados virais, que são em geral gripes e que se acompanham também em cima dessas gripes das infecções principalmente do trato respiratório, tanto alto como baixo. E quanto mais precoce, mais evita complicação. A gente insiste muito isso com aqueles pacientes que são portadores de doença crônica. Por exemplo, jovens que têm asma, complica muito a asma, às vezes precisa internar, às vezes faz uma infecção bacteriana em cima, então é importante. Começou febre, início súbito, está com tosse, vai avaliar no serviço de saúde. Não espera complicar. Se tiver sinal de falta de ar, principalmente. É fundamental que as doenças infantis sejam tratadas por pediatras, porque é muito errado pensar que a criança é um adulto pequeno. Absolutamente. A criança tem características especiais e necessita de um tratamento por um profissional que conheça o organismo da criança nas suas diversas fases e com isso possa lhe dar o tratamento adequado, coisa que o clínico geral faz com os adultos. Havendo a procura do médico no início dos sintomas da doença, a gente obtém praticamente 95% da cura dessas doenças. Os outros 5% ficam por outras doenças que não são as próprias da estação, são doenças que
o paciente apresenta de maneira crônica ou aguda, e que nesse caso o médico, tanto o pediatra como o clínico, ele vai examinar e vai dizer, bom, isso não pode ser resolvido aqui no posto de saúde, isso tem que ser encaminhado para um especialista. Se é uma doença que ele se sente incapaz de tratar a nível da pele, ele manda ao dermatologista. Se é um paciente que tem uma infecção respiratória crônica, ele vai mandar para o pneumologista. Se é uma hipertensão que não responde ao tratamento mais convencional, ele vai mandar para o cardiologista e assim por diante. Existem muitas doenças relacionadas a contato com animal, né? Influenza também, felizmente não no nosso país, mas no continente asiático, o contato com animais infectados por vírus influenza, aves, as pessoas podem se infectar. No nosso país, muito mais áreas onde você tem principalmente o pessoal que trabalha com gado, então pode ter algum contato com algumas bactérias e que trabalham com animal, né? O pessoal que cria aves, o pessoal ou que tem proliferação de pombos em casa, tal, existem infecções fúngicas e bacterianas que a pessoa pode adquirir com contato, né? Criptococose, a psitacose, que é uma bactéria. Então, mas isso são situações específicas de contato muito próximo com os animais. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. O ideal é que o próprio médico que faz o atendimento inicial e que indica o especialista possa indicar 1, 2 ou 3 nomes que a pessoa possa procurar. Acesse o site do CREMERS, coloque o nome do médico ou coloque o número da sua inscrição no Conselho de Medicina e vai aparecer o nome do médico e a sua especialidade. Um homem ou uma mulher jovem que gosta de fazer exercício, gosta de passear e que resolva viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos ou fazer uma viagem que permaneça muito tempo sentada e tenha varizes grossas, ela corre o risco de desenvolver uma tromboflebite que pode levar a uma trombose. Então, se essa pessoa tem varizes, é bom ela procurar o seu cirurgião e fazer o tratamento antes de estar fazendo viagens longas. Caso a pessoa tenha e não possa tratar essas varizes, então ela vai usar meia elástica para fazer a prevenção na viagem. E a meia elástica é muito usada pelo cirurgião vascular, não só nos casos graves, mas sempre que a pessoa tenha varizes. Para fazer até pequenas viagens é indicado usar a meia elástica, porque além de dar o conforto nas pernas, tirar a sensação de peso, de cansaço, vai fazer com que o teu sangue retorne com maior velocidade. Quando a pessoa vai
permanecer muito tempo sentada, ela sempre tem que fazer movimentos com os pés, fazer como se estivesse pedalando, levantar algumas vezes, ingerir bastante líquido e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante a viagem. Hoje, cada vez nós vemos mais pessoas da terceira idade viajando, conhecendo o mundo, desfrutando da sua aposentadoria, né? Então, para elas não correrem um risco, por exemplo, de fazer uma flebite, fazer uma trombose, procurem seu cirurgião vascular, vejam as recomendações do seu cirurgião vascular. É muito fácil procurar um cirurgião vascular. Tem o site da Sociedade de Cirurgia Vascular, procure lá, veja se o seu cirurgião vascular é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Ele vai ter toda a orientação. As mulheres devem ir ao ginecologista desde a sua primeira menstruação. Essas doenças, principalmente as ginecológicas, elas não têm um momento de ocorrer e se agravar de maneira intensa. Para se manter bem em questão de estética e de saúde da pele, temos que ter os cuidados básicos a princípio. Primeiramente é tomar bastante líquido, aquela história de tomar 2 litros de água por dia é muito importante. A gente é 70% líquido, né? Então precisamos realmente estar bem hidratados, é uma coisa que vem de dentro para fora. A alimentação também é muito importante, a quantidade de proteínas, vegetais, frutas, onde se tem as fontes de sais minerais, vitaminas importantes para a pele, é muito importante. Quando a pessoa tem esse déficit nutricional, se reflete bastante na pele, na unha, no cabelo. Outra coisa é dormir bem, usar bons cremes de boas qualidades, principalmente o uso do creme diurno com protetor solar acima de 30. Os cremes noturnos, o cuidado especial ao redor dos olhos, que é uma pele mais delicada. Não esquecendo também a pele do corpo, né, com bons hidratantes. Isso é fundamental. Varizes. Varizes é uma patologia muito comum em toda a população. Dando bem mais varizes nas mulheres do que nos homens. Varizes são de fácil diagnóstico. Normalmente, a pessoa que tem varizes já chega ao seu cirurgião vascular sabendo da doença que tem. Ela só quer esclarecer o que ela tem que fazer, se ela tem que fazer cirurgia ou se tem algum tratamento clínico que possa ser feito. Hoje, com a evolução da medicina, nós temos muitos tratamentos minimamente invasivos. O paciente, quando chega no consultório do seu cirurgião vascular, normalmente nós realizamos um ecodoppler para ver a causa das varizes que o paciente está tendo. Esse ecodoppler vai nos mostrar se são só varizes periféricas que a paciente tem ou se ela tem algum comprometimento da veia safena ou se tenha algum comprometimento da veia poplítea, da veia femoral, que são veias mais profundas. Fazendo o diagnóstico e vendo que a pessoa só tenha varizes superficiais, ela pode fazer uma microcirurgia ou pode fazer um tratamento com espuma, que é um tipo de injeção que nós usamos para secar essas varizes. Também pode ser feita a escleroterapia convencional, em que é injetado um líquido tipo glicose, polidocanol, que venham a secar essas varizes. E hoje, mais modernamente, nós realizamos a secagem dessas varizes superficiais com laser. São todas essas alternativas que nós temos para tratar varizes. Quando se vem no médico, a gente está buscando o quê? Melhorar as suas qualidades de vida ou resolver um problema que naquele momento está perturbando a sua saúde. O que nos traz satisfação na vida? O bem-estar. O que o ser humano objetiva e busca? Qualidade de vida. E a qualidade de vida, dentre os conceitos dela e os pilares, está o quê? Saúde sexual. Por que saúde sexual é tão importante? Porque ela nos traz felicidade, bem-estar, autoestima. Faz parte da nossa natureza. É indispensável para o ser humano estar bem consigo, no seu trabalho, na sua família, com sua profissão e no seu lazer, estando bem consigo.
Os hábitos de vida de um homem são extremamente importantes. Com certeza, aquele homem que se cuida, que pratica esporte, que tem uma alimentação saudável, ele vai ter um espermatozoide melhor. O espermatozoide é uma célula como qualquer célula do organismo. Se um exercício físico, se uma alimentação boa faz com que o coração, que o miocárdio tenham uma função melhor, nosso organismo, nossas artérias diminuam a produção, ou melhor, a colocação dessas placas de aterosclerose, diminuindo toda essa parte, essa cascata produzida pelo colesterol aumentado, se isso é bom para o homem, vai ser bom para o espermatozoide. Evidentemente, isso só não basta. O homem vai envelhecer. Mas é a mesma coisa para o homem que pratica exercício físico. Não basta apenas isso. Tem que procurar um médico regularmente, tem que ter certeza que está indo tudo bem. Mas tu aliares genética com hábito de vida saudável, não fumar, ter uma vida regrada, certamente tu vai ter uma qualidade de vida melhor e certamente tu vai ter uma produção de espermatozoides de melhor qualidade comparada se não tivesse nada disso. Com o envelhecimento, o que a gente nota? O homem entra na crise na meia-idade, a idade do lobo. Seria a sua autoafirmação, um novo jeito de se avaliar, uma busca de um reencontro consigo, uma autoafirmação profissional, pessoal e sexual. O que a gente observa? Que pode acontecer uma diferença na tumescência, no grau de ereção desse pênis, desse homem. Pode ter o quê? Um intervalo entre os coitos, entre os atos sexuais maiores. Além disso, uma diminuição da pressão da saída do seu sêmen. O homem, depois dos 30 anos, ele já começa uma diminuição da qualidade espermática, principalmente por um fator. Existe uma piora na produção de testosterona de 1% ao ano. Essa piora vai se traduzir por uma série de fatores. O volume de sêmen vai diminuir, muitas vezes até a vontade de relação pode diminuir. Então o homem envelhece também. O que todo mundo sempre falou que a mulher envelhecia, quando do ponto de vista reprodutivo, o homem também envelhece. Existem vários dados que homens com mais de 45 anos de idade apresentam uma chance de ter uma alteração genética no espermatozoide semelhante a uma mulher com mais de 40 anos de idade para ter um filho com síndrome de Down. Então é verdade que o homem também envelhece, essa testosterona vai caindo. Essa testosterona caindo com o hormônio masculino vai produzir uma diminuição da qualidade do ejaculado. Começa aos 30, depois aos 40 começa a se acentuar. E existem dados importantes mostrando que homens com mais de 50 anos, a chance deles terem uma alteração importante no filho, como esquizofrenia, como autismo, aumenta em até 1/3. Então, o espermatozoide também envelhece. Então, é notório, todos nós vamos ter uma alteração na função sexual com o passar da idade. Não apresentando nenhuma alteração orgânica, o que a gente busca? O tratamento de doenças emocionais. Um homem que apresentou uma disfunção, seja ela uma dificuldade na ereção, seja uma ejaculação precoce, seja um problema no relacionamento, que ele não consegue atingir mais o orgasmo com determinada parceira, é trabalhado o quê? Pontualmente esse quesito sexual. O que é então a terapia cognitivo-comportamental? É uma terapia breve, focada, com 10 a 20 sessões em que é trabalhado pontualmente esse aspecto, a dificuldade que a pessoa está apresentando. É um trabalho dentro de consultório com um médico sexólogo especializado na área que vai atender o indivíduo ou o casal e passando o quê? Atividades para casa. É um recondicionamento do aprendizado e do comportamento sexual. Medical TV. Medical TV. 3 anos. Agora também em Porto Alegre. Anuncie 54-3238-6268. Medical TV. A vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Medical TV. A vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. A nanobiotecnologia vem a ser uma conjunção de três termos, né? De nano, bio e tecnologia. Nano, quando a gente fala de umas partículas muito pequenas, tá? Então a propriedade importante dessas partículas. Bio porque envolve processos biológicos e tecnologia porque vem processos de inovação. Por exemplo, nesse caso, são líquidos como esses, que têm características, por exemplo, nesse caso, magnéticas, que na presença do campo magnético, olha o comportamento dele. A diferença de uma substância aqui, por exemplo, como a água, que não vai fazer, como a gente já sabe, nenhum efeito. Quais são as aplicações? Uma das técnicas interessantes, na parte de, por exemplo, de tumores do cérebro, a gente administra essas nanopartículas no tumor, tá? No tumor. E ele vai fazer o quê? Com um campo magnético que é colocado na parte superficial, como é alternado, positivo, negativo, negativo, positivo, as partículas eles começam a ter uma agitação nesse sentido. Essa oscilação da partícula faz com que ele aqueça. Só que o tumor, ele aquece em uma temperatura mais rápida que o tecido sadio. Então o que faz? Chega a uma certa temperatura que o tumor ele vai destruir comparado com um tecido sadio que ele não vai poder destruir. O tumor ele tem a parte da vascularização, ele é heterogênea. Os vasinhos não são bem organizados, igual que um carro. Um carro, por exemplo, que tem um radiador, por exemplo, se a tubulação não está certa, o carro vai esquentar. E as outras partes que está bem, a tubulação está tudo certinha, ele vai conseguir dissipar o calor. É a mesma coisa que acontece. A parte que o tecido sadio, ele vai manter, a refrigeração nesse caso vai funcionar bem. No caso do tumor, não, ele vai permanecer o calor internamente. Então ele vai fazer com que aqueça mais rapidamente, conseguindo uma temperatura de 43 graus, o tumor, as células cancerígenas, eles se destroem. A gente coloca as nanopartículas, né? E depois todo posteriormente é feito externamente, não tem cirurgia nenhuma. A única coisa que é feito é ressonância antes, para quê? Para poder visualizar onde que está o tumor. Com mais ou menos uma terapia de 40, 50 minutos, você consegue ter a eliminação do tumor. E a gente está trabalhando num tumor que ele é bem agressivo, que é os tumores de glioblastoma. São os tumores bastante agressivos. Para a pele funciona muito bem, porque é uma coisa mais superficial, então o campo dá para trabalhar tranquilo. Mas para tumores profundos, você tem problema de sensibilidade da parte magnética. Mas tudo isso daí é modelo animal, então não tem nada sendo aplicado na área de nanobiotecnologia, que se faz pesquisa aqui, na área clínica. O problema é assim, primeiro ter uma partícula adequada, porque assim, a toxicidade que pode gerar ele pode não ser adequada. Então,
que está sendo estudado agora? Encontrar a partícula adequada, o equipamento tem que ser adequado, por quê? Porque os tumores às vezes são profundos. E como os tumores são profundos, precisa ter um campo magnético intenso para poder causar um efeito também nos tumores profundos, né? Então, para volumes pequenos ele funciona, para volumes grandes precisa uma tecnologia maior. Então, a gente tem sempre links com outras instituições de diversos países e diversas universidades dentro do Brasil também. Na verdade, assim, não temos um tempo certo para a gente falar assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano. Acho que seria muito ousado falar, a gente já está para poder ser aplicado. Antigamente se dizia, não, depois dos 40 tem que ir no cardiologista porque é a hora do infarto. Não. Hoje nós temos gente infartando aos 25, gente infartando aos 30, não existe idade para isso. Depois dos 40 anos também a gente fica muito mais suscetível a ter algumas doenças de pele, como por exemplo o câncer de pele. Temos que ficar mais atentos ainda às manchas que surgem, algumas delas têm um potencial cancerígeno. Temos que abrir o olho com as pintas, lembrar que pintas grandes são perigosas, pintas escuras também, pintas que mudam de cor, que antes eram só castanhas, mas se tornaram pretas, pretas com vermelho, pretas com castanho, tudo isso deve ser avaliado por um dermatologista. Também ficar em estado de alerta em uma pinta que começou a coçar, uma pinta que começou a arder, uma pinta que começou a doer ou começou a sangrar, também é uma coisa bastante importante, é um sinal de alerta que ali pode estar começando um câncer de pele. Às vezes a pessoa não sente nada, mas o médico mede a pressão e a pressão está alta. A pessoa já tem uma doença em evolução de maneira crônica e seu organismo se adaptou com aquele nível de pressão bem elevado. E quando vê, ele está num estágio, tem 30 anos, mas está num estágio da doença que, por não ter sido feito um diagnóstico precoce, ele não teria 30 anos, mas teria 50, 60 já, pela destruição que essa doença teve por falta do diagnóstico precoce. Outro tipo de câncer de pele bem mais comum e menos agressivo é o carcinoma basocelular, que acontece bastante em peles claras, em peles depois dos 40 anos. Atualmente até a gente tem visto até em pacientes mais jovens pelo acúmulo de sol, os exageros feitos durante a vida. O basocelular é um câncer de pele que começa com uma feridinha que não cicatriza. Algumas pessoas até confundem com acne, com espinhas, mas lesões que não saem, que elas não têm uma evolução espontânea, elas devem ser avaliadas. O basocelular tem um poder de destruição local e produz feridas muito feias e quando se for tratar, às vezes pode se deixar cicatrizes muito inestéticas. Tivemos uma revolução sexual, sim. Bem se sabe que com o lançamento da pílula azul e das demais medicações nessas áreas, o homem aprendeu ao quê? A ter uma maior segurança e controle até no seu ato sexual. Mas o que cabe lembrar é que o uso indiscriminado dessa medicação também traz consequências. Um paciente que entre num ato sexual com um grau de ansiedade elevada, a medicação não tem efeito. Então, olha só o estresse e o problema. O homem vai usar a medicação para se sentir seguro, já está num nível de transtorno de ansiedade e mesmo com a medicação não vai ter uma boa ereção. Nossa, o impacto que isso causa na vida deste homem. Então, todas as medicações, todos os tratamentos têm que ter uma indicação, seja ele por um médico, seja ele por um psicólogo ou por um psiquiatra. É muito importante ter essa indicação e ser feita essa avaliação. Então, eu diria assim que, dentro do possível, sempre é bom fazer uma revisão médica, né? Existem coisas obrigatórias que a idade determina, por exemplo, a avaliação pelo urologista do homem, por causa da próstata, a avaliação desde a puberdade da mulher por um ginecologista. A pessoa tem que aprender que tem que procurar o médico no começo da sua menopausa para procurar saber como é que eu estou. Qualquer dor de cabeça intensa, palpitações, alterações que possam lembrar algum problema
cardíaco, não é vergonha nenhuma fazer a consulta e receber do médico, só tá tudo ok, depois de que ele fez os exames, diz, não, olha, tá tudo ok, o que tu tem é um ritmo de vida muito intenso, tu é estressado, vamos tomar alguma medicação apenas para diminuir essa tensão e tudo volta ao normal. É preferível ter certeza que não tem nada do que ficar com medo de ir tendo uma doença que não recebe o tratamento adequado e evolui para a cronicidade. O que predispõe a ter varizes? A gestação, o uso de hormônios, obesidade, pessoa que não pratica exercício, porque sempre é importante a pessoa estar fazendo exercício, até para se manter magra. E com isso, com exercício, com atividade física, melhora o fluxo sanguíneo. As mulheres, como eu já falei anteriormente, têm a predisposição maior a ter varizes pela gravidez, da menstruação, elas sempre têm um pico. E depois a menopausa, onde é uma queda hormonal muito grande e ela tem que fazer reposição hormonal. Então, por isso que a mulher tem uma tendência maior, diríamos até de 3 para 1, de cada 3 mulheres para um homem de ter varizes. Uma mulher que tem um peso maior vai ter mais dificuldade para engravidar. Uma mulher que tem uma idade superior aos 35 anos de idade também vai ter uma dificuldade maior. E aí vem um fator importante, todo mundo se preocupa quando chega aos 40. Está errado isso. Tem que se preocupar já quando chega aos 35. Porque a mulher, quando chega aos 35 anos de idade, ela tem uma perda na função ovariana de aproximadamente 20%. E a partir dali vai cair. Depois dos 37 vai cair mais forte ainda essa chance dela conseguir engravidar. Depois dos 40 nem se fala. Uma mulher que está tentando engravidar e não consegue, mas se ela já teve filho anteriormente, isso significa que o útero já tinha uma predisposição maior para engravidar, porque ela já engravidou, ela já experimentou uma gravidez. Aquele ovário já produziu um óvulo de boa qualidade. Então, com certeza, a chance dela engravidar novamente acaba sendo maior. A verdade é que uma mulher de até 35 anos de idade, ela tem uma chance de 16 a 18% mensal de conseguir estabelecer gravidez, ou seja, de conseguir engravidar. Depois, quando ela chega aos 40, essa chance chega a 5 a 8% por mês. Então, na verdade, a mulher, e isso é um grande problema nos dias de hoje, porque hoje existe uma geração do planejamento, as pessoas se planejam para ter filhos mais tarde. Por quê? Porque elas querem estar formadas, terem um tipo de vida já melhor, já terem casado, já terem um carrinho um pouco melhor, já terem um apartamento melhor, e quando eles querem, esse casal está querendo engravidar agora, muitas vezes não consegue, porque ela já tem uma idade mais avançada. Uma mulher com 35 anos de idade, ela está com um óvulo parado há 35 anos de idade, mais algum tempinho na vida embrionária. Uma mulher de 40 anos, são 40 anos, mais aquele tempo da vida embrionária. Por isso que a chance de malformação aumenta nessa mulher com mais de 40 anos comparado a 35. Sexo seguro é fundamental. Uma mulher que não está querendo engravidar hoje, ela deve praticar sexo seguro, porque numa dessas ela pode acabar tendo algum tipo de contaminação, por exemplo, uma clamídia, podendo levar a obstrução de trompa, levando algum tipo de obstrução. Isso pode acarretar em dificuldade para engravidar. O cigarro, ele antecipa a menopausa. O cigarro também causa problema para a mulher, porque ele acaba antecipando a menopausa em até 2 anos. Isso acaba repercutindo de maneira negativa na chance de engravidar. Então, são dados importantíssimos que essa mulher tem que ter em mente quando ela pensa que talvez lá na frente ela vai ter filho. Caso tu não trate tuas varizes, elas podem ir evoluindo. E toda variz pode levar a uma flebite superficial, que é uma inflamação da veia, e essa flebite pode levar a uma trombose, que é um caso mais grave que pode evoluir até para uma embolia pulmonar, em que a pessoa tenha risco de vida. Quando a pessoa vem a ter uma flebite da veia safena ou uma trombose, ela pode vir a desenvolver as úlceras de perna, que é muito mais difícil de se tratar. Acho que a mensagem de prevenção que a gente poderia dar
é que hoje em dia, por a gente estar muito exposto a som, a gente tem que ter um cuidado com a audição, como a gente tem com a pele, como a gente tem com todos os nossos órgãos. Então, o que eu vejo que deve ser feito daqui para frente, que as pessoas devem cuidar, é que o otorrinolaringologista deve ser um médico que deve ser consultado. Se eu nunca consultei, se eu nunca tive dor de ouvido, aos 30, 35 anos eu tenho que ir pela primeira vez. Nem que seja para fazer uma inspeção, fazer uma audiometria, ver como é que tá. E se tiver tudo bem, ok, eu voltar daqui a um tempo apenas, mas eu tenho que cuidar da minha audição. E claro, se eu tiver qualquer sintoma, por exemplo, eu fui numa festa, eu tive um zumbido que demorou a passar, ou eu tive uma tontura. Gostar de ouvir rádio e TV mais alto que as pessoas na sua volta, pedir repetição, ter a impressão de que as pessoas não articulam bem as palavras, ter dificuldade de entender quando tem muita gente conversando ao mesmo tempo e ambientes ruidosos. Esses são os primeiros sinais e sintomas de uma perda auditiva ou de que alguma coisa não está muito bem. E a gente tem que procurar o quanto antes. Até porque tem algumas dessas alterações que a gente consegue resolver, às vezes, com medicamento, ou até o próprio zumbido, o aparecimento do zumbido. Mas a gente tem que procurar o quanto antes. A gente não pode deixar muito tempo, porque tudo que demora a procurar, obviamente, o tratamento acaba dificultando um pouco mais. Não que não tenha, mas acaba que dificulta um pouco mais. Uma pergunta que, às vezes, os pacientes nos fazem é: doutor, eu devo limpar o ouvido porque ele fica sujo? Primeiro conceito que eu diria é que o que tem lá dentro não é sujeira, pode chamar de proteção. O ouvido, ele não tem atrito e ele não se expõe ao sol, então uma pele diferente. Então, para compensar essa fragilidade da pele, tem uma película oleosa e ceruminosa que protege. Quando nós usamos esses instrumentos de limpeza, nós desprotegemos e empurramos uma parte para dentro. Isso é negativo porque o ouvido, em tese, é autolimpante. Se eu botar um pontinho de nanquim no tímpano, umas semanas depois ele está aqui fora. Ele tem uma limpeza. A prova está que tem pessoas que nasceram, viveram e morreram sem ir ao médico limpar, né? E, às vezes, as pessoas têm alterações de pele de ouvido. Seriam eczemas, micoses, tipo uma psoríase, que gera uma descamação e precisa ser tratado, porque aí mistura-se com a cera e forma aqueles tampões, né? Para a pessoa não estar indo ao médico sempre que tiver dúvida, basta ter um relógio de tic-tac. Se ele não ouve aquele ruído mínimo, é possível que tenha alguma coisa dessa ordem, né? Então, a resposta que nós demos aos pacientes: usem, em vez do objeto esse, o cotovelo, porque ninguém vai botar dentro do ouvido nada, né? Medical TV, a vida e a medicina. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul.
A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Os principais problemas no adulto jovem ou também idoso, em primeiro lugar, sempre a cárie dentária, que é uma doença mais prevalente no mundo. Ela é mais prevalente que a asma, para nós termos uma ideia, né? A doença periodontal, que é a doença da gengiva, né? Aquelas pessoas que a gengiva começa a baixar de altura, o dente começa a ficar frouxo. É uma doença que tem prevenção e que a gente tem que atuar na prevenção, porque as pessoas perdem dentes por isso, né? E o câncer bucal, principalmente nas pessoas mais idosas, fumantes e alcoolistas. A cavidade bucal, ela não está isolada de um sistema que é o corpo humano, ela faz parte desse corpo humano. Então nós vamos imaginar assim, que todo o sangue que circula no tronco, nas pernas, nos braços, também circula na cavidade bucal e com isso serve de via para fazer a distribuição de bactérias que acabam então, inclusive levando focos de infecção a outras partes. Quantas pessoas têm dor no joelho, por exemplo, e na verdade tem uma grande infecção dentária. E quando nós vamos tratar esse dente, para manter esse dente, a doença de joelho, se for por uma infecção, acaba sendo curada. A higienização é um dos fatores que colaboram para prevenir cárie. Além da higienização, nós temos que ter controle da dieta, ou seja, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável. A dica que a gente pode dar de saúde oral é que o paciente procure o seu dentista de 6 em 6 meses, tá? E que ele faça a higiene diária de pelo menos 3 vezes ao dia. A escovação noturna é muito importante porque durante o dia a gente tem a própria língua que acaba passando pelos dentes quando a gente fala, quando a gente mastiga, né? Quando a gente acaba salivando ainda mais. À noite a gente vai dormir, a gente não tem essa movimentação da língua e as bactérias acabam agindo de uma maneira um pouco mais importante. Acho que a saliva é a nossa imunidade natural, né? Com a idade a saliva já diminui, né? É natural que diminua. E ainda com medicações, principalmente idosos que usam, né, medicamentos multifarmácias, a salivação também altera. Então a escovação noturna é a principal escovação do dia, né? E ela deve ser muito mais demorada, vamos dizer assim, e passando em todas as áreas do dente, sendo ele da parte interna, da parte superior e lateral do dente. E também o uso do flúor, né? O flúor é o único medicamento que nós temos que é para prevenção e para tratamento também quando as lesões estão iniciais de cárie. É o único medicamento que nós temos, que estando na pasta dental ele já é suficiente para a prevenção. A cárie não é um buraco no dente, a cárie é um processo, é uma doença e como tal ela deve ser tratada. As complicações que a gente pode ter em não escovar os dentes são principalmente a gengivite, né, que é a inflamação da gengiva pela presença de uma bactéria, de tártaro, que é o acúmulo dessa bactéria, e as cáries, né, gerando assim dores dentárias, tratamentos de canais e até muitas vezes a perda do dente.
nós também nos preocupamos em informar que manter os elementos dentários, manter os dentes é saúde. Não há porquê, muitas vezes, o dente levemente prejudicado por uma fratura de coroa, por exemplo, ou por uma infecção de polpa, venha a ser extraído para substituir por um implante. O implante foi uma grande solução que a odontologia teve, mas ele também não pode ser usado indiscriminadamente. O dente é um órgão, assim como o rim, o coração, o pulmão são órgãos, o dente também é um órgão. Inclusive, ele traz informações de DNA. Portanto, é muitas vezes preferível ter um dente não tão bonito, mas funcional, que mastigue, que cumpra o seu trabalho na cavidade bucal. Vejam bem, por que nós temos incisivos, por que nós temos molares, por que nós temos premolares? Porque cada grupo dentário desses tem um trabalho a ser realizado. Cada paciente vai ter uma indicação de manutenção. Tem pessoas que a gente tem que ver todo mês, tem pessoas que uma vez por ano está ok. Isso depende da patologia que ela tem, do problema, né? E de outras condições, como por exemplo, paciente fumante tem que ser mais seguido, né? Pacientes crônicos. Pacientes crônicos, por exemplo, diabetes é uma doença que interfere muito na cicatrização. Ele tem mais dificuldade de controle da doença gengival, então tem que ser chamado mais seguidamente. O paciente diabético, quando tem infecção dentária ou tem problema periodontal, acaba tendo uma complicação sistêmica. O cardiopata acaba fazendo uma endocardite bacteriana por bactérias que convivem na cavidade bucal e que algumas delas, inclusive, causam cárie. O remédio que é mais conhecido, que é proibido para gestantes e para crianças, é a tetraciclina, que é um antibiótico, que se a gestante toma durante a gestação ou a criança até os 7 anos faz uso, ela realmente pigmenta os dentes, ela mancha os dentes, tá? Então é um medicamento que hoje já é difundido, que não se prescreva para mulheres em idade fértil, devido a esse risco, de repente a pessoa está grávida e não sabe, né? E nem para crianças até os 7 anos. Uma das técnicas que a gente tem sugerido e que mais tem se observado, até pela questão da mídia, é a técnica de clareamentos dentários. O produto utilizado em consultório, ele é um produto um pouco mais concentrado, ativado por uma fonte de luz, e em 2 ou 3 sessões, de mais ou menos 1 hora, você tem o clareamento dos seus dentes. Já a técnica caseira, ela pode se estender basicamente por uns 30 dias, com o uso de um gel dentro dessa moldeira, e esse produto ele pode ser utilizado de meia hora até de 4 a 6 horas. A técnica com laser, por ser um procedimento mais rápido e o produto muito mais concentrado, específico, ele pode gerar mais sensibilidade. O cirurgião dentista e o próprio paciente têm menos controle dos efeitos sensibilidade. Existem alguns produtos dessensibilizantes que podem ser utilizados intercalando o produto ativador ou o clareador em si. Claro que existem algumas situações que devem ser evitadas, alguns cuidados pós-clareamento. E esses cuidados é a diminuição de ingestão de alimentos que contenham corantes, né? Tipo o café, mais comum na nossa região o chimarrão, né? A gente tem o vinho, né? Então Coca-Cola, né? O dente ele não vai fragilizar ou não vai ficar poroso com o uso dos clareadores, ele só vai especificamente aonde tem a cor do dente, vai acabar gerando quimicamente uma alteração, gerando o clareamento em si.
Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. O espermatozoide que contém um conteúdo masculino, ou seja, contém o conteúdo genético do tipo Y, é um espermatozoide mais rápido. Só que ele dura menos dentro do corpo da mulher, ele dura apenas 24 horas. O espermatozoide que contém o conteúdo X, que é o conteúdo feminino, ele é um pouquinho mais lento, ele não tem uma velocidade tão rápida quanto aquele que tem o conteúdo Y, que é o masculino. O X ele é mais lento. Por outro lado, ele dura muito mais, a viabilidade é muito maior, chega a 48 horas. Então, se porventura a pessoa estiver ovulando hoje e tem relação hoje, esse espermatozoide chegar perto do óvulo, provavelmente, pelo tipo de espermatozoide que tem movimento mais rápido, será um espermatozoide do tipo Y, ou seja, masculino. Por outro lado, se ela ovular hoje, ou então ela ovular amanhã, e ele tiver tido relação ontem, o espermatozoide Y, que dura 24 horas, aquele que tem o conteúdo masculino dura 24 horas, provavelmente ele vai parar no meio do caminho e não vai ter chegado perto do óvulo. Já aquele X vai ter viabilidade de 48 horas, então ele vai ter maior propensão de ter uma menina em casa. Ou seja, se ovular hoje e tiver tido relação ontem, provavelmente seja menino, ou então anteontem, provavelmente seja menina, mas se ovular no mesmo dia, provavelmente será menino. Por quê? Porque o Y ele é muito mais rápido, mas dura menos. O X, que é o feminino, dura muito mais tempo, mas ele é mais lento para chegar até o ponto da fertilização. As mulheres que têm um ciclo exato, por exemplo, de 28 dias, normalmente elas estão ovulando no 14º dia. Algumas mulheres têm um aumento da temperatura, algumas mulheres sentem dor, mas não é a regra. Existem mulheres que não sentem dor, não sabem que estão ovulando, tem mulheres que não têm esse aumento da temperatura. Então, uma coisa é importante saber, geralmente essas mulheres, elas vão menstruar, ou melhor, elas ovulam 14 dias antes da menstruação, caso ela não esteja grávida. Pega um ciclo de 30 dias ou de 28 dias, normalmente no 14º dia ela está ovulando. Já pega uma mulher que tem um ciclo de 40 dias, provavelmente aí pelo 24º a 26º dia ela está ovulando nessa fase. Ou seja, não é exatamente na metade do ciclo. Isso é importante as pessoas saberem, não é exatamente na metade do ciclo. Isso depende do tamanho, da duração desse ciclo. Se for um ciclo de 20 dias, 24 dias, 28 dias, que normalmente é uma vez a cada 28 dias, é no 14º dia. Mas se for de 40 dias, provavelmente, seja pelo 24º, 26º dia, 25º dia, que ela está ovulando.
Assim como nós fazemos com os nossos filhos, não é? Que eles nascem com o pediatra na sala de parto e depois eles são acompanhados até uma determinada idade, né? Na sua evolução, no seu crescimento, na sua alimentação, na amamentação, na vacinação, o adulto parece que se esquece da importância do médico de continuar fazendo isso. A mulher nem tanto. A mulher é acompanhada pelo pediatra, quando atinge a puberdade, pelo menos ela vai no ginecologista quase que obrigatoriamente. O homem não, o homem já é um pouco diferente, né? O menino cresce, se desenvolve, se ele joga bem futebol, se ele corre, se ele faz bem esporte, dificilmente só vai ao médico quando tem alguma manifestação de doença. Isso tem que ser esquecido. Existem muitas doenças que incidem igualmente nos dois sexos, que são silenciosas e que precisam de um diagnóstico quanto mais cedo melhor para que tenhamos sucesso no seu tratamento. Especialmente o gaúcho, ele gosta muito do churrasco que geralmente que nos foi transmitido pelos pais, que o churrasco bom é bem salgado. O sal a gente sabe que consumido de maneira constante, periodicamente, com uma certa constância, leva muitas vezes, é um dos fatores de alimentação que leva à hipertensão. Né? A quantidade de sal que nós ingerimos é muito maior do que nós necessitamos. E quando nós ingerimos muito sal, não só o nosso coração sofre, mas o nosso rim também sofre, né? E aí aparecem doenças renais que se manifestam com hipertensão arterial, né? E que às vezes se juntam com problemas cardíacos, então nós temos dois órgãos atingidos causando a mesma sintomatologia. Para o tratamento da veia safena, em que era feita uma incisão na virilha e uma incisão no pé e arrancada a veia safena, hoje nós temos outras formas de tratar essa veia safena. Uma das formas de tratar é a cirurgia minimamente invasiva com endolaser, que pode ser feita com anestesia local ou com anestesia na coluna, RAC ou peridural. É introduzido um catéter fino por dentro da veia e esse catéter chega até o nível da virilha e, em vez de nós arrancarmos a safena, esse catéter vem dando disparos com o laser e essa veia vem se fechando. Então, é um procedimento menos agressivo. Hoje, em alguns casos, ela pode ser fechada com espuma, em que se injeta um líquido na veia safena e em sessões a veia safena da pessoa é fechada. São procedimentos ambulatoriais, em que não precisa hospitalização.